Boa noite, que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Jesus te proteja. Nessa noite eu quero orar com você e por você, para que Deus abençoe sua vida, para que Ele vá na sua frente e até aquilo que poderia dar errado venha dar certo. Hoje Deus ele vai na sua frente. Queria orar junto com cada um de vocês, para que Deus também venha fortalecer vocês. E antes eu quero dar um recado de Deus a cada um. Deus, Ele manda dizer a cada um de vocês que Ele é com cada um. E que fiquem firmes no Senhor. Momentos difíceis vão passar. Mas é nesses momentos difíceis que Deus nos capacita e Ele nos dá estrutura para a gente viver o que Ele tem para a gente viver, as suas promessas. Às vezes a gente está passando por uma prova e a gente fica com medo de ficar ali, de padecer, mas não, você não vai padecer, tá? Se você está vivendo uma prova terrível, fique firme em Deus. E nada, essa prova não é para te matar, é muito pelo contrário, é para você aprender, para que lá na frente Deus ele venha te honrar. Fique firme em Deus, nada é por acaso. Quem está no controle da sua vida é Deus. A partir do momento que você decidiu buscar a sua presença todos os dias e falar com Ele, quem está no controle da sua vida é Deus. Então, os momentos de dificuldade que você passar de agora por diante, não é para você cair, para você padecer, mas é para Deus te capacitar, para Ele te fazer chegar em um lugar que você nunca imaginou chegar. Aleluia. Se você está passando por uma prova, não se preocupe. Fique firme em Deus, porque isso é para Deus te modelar, para que lá na frente Ele venha te honrar e o nome do Senhor venha ser glorificado. Há um homem que passou por isso, um homem que Deus chamou ele e ninguém dava nada por ele, porque a Bíblia diz que ele era um menino, no começo de tudo ele era um menino, da pele era menino ruivo, da pele frágil, e ninguém dava nada por ele. Mas Deus chamou aquele menino, e aquele menino se tornou o rei de Israel. Se tornou o rei de Israel. Eu falo nada mais, nada menos do que o rei Davi. Eu quero hoje, se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora, no livro de 1 Samuel. Se você não tiver com a sua Bíblia, só me ouça. Depois você lê em casa. Porque a Bíblia diz que a bênção vem pelo ouvir e pelo praticar. Livro de 1 Samuel vai ser no capítulo 16 e do versículo 8 até o 13. Até o 13. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 8 até o 13, já vai ser o bastante. Ouça com atenção essas palavras. Então chamou Jessé a Bilnade e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido ao Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tão pouco é este. Assim fez também passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus filhos? E ele disse: pois Samuel a Jessé: não, ainda tem um, mas que está o menor, mas está apacentando as ovelhas. E disse: manda chamá-lo, porquanto nós não assentaremos até que venha aqui. Então mandou chamá-lo, e foi-lo entrar, e era ruivo, formoso, semblante de boa aparência. E disse: Senhor, levanta-te e unge-o, porque este é ele que eu tenho chamado. Porque este é mesmo. Então Samuel tomou um chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e foi. Repita comigo essa frase. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. Mais uma vez, repita de novo essa frase comigo. Desde aquele dia, então o Espírito
Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. Mais uma vez, desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. Preste atenção, a Bíblia vai dizer que esse menino era um menino bom, um menino que tem o coração quebrantado, um menino que buscava a Deus sempre. E a Bíblia vai dizer que ele era o caçula. Entre 8 irmãos, ele era o caçula. E a Bíblia diz que ele era um menino frágil. Ele tinha boa aparência, mas ele era fraco de estrutura. Ele era ruivo. E a Bíblia vai dizer que os seus irmãos mais velhos, eram fortes, de ombros largos. Já você viu os exércitos, ele era sabia guerrear. E Davi nunca tinha pegado numa espada, nem uma lança, nem um escudo. Davi não sabia guerrear. E a Bíblia diz que Deus fala com Samuel, que era o profeta. Ele diz, vai lá na casa de Jessé, e eu vou nomear ali um rei. E Jessé foi. E Jessé, quando pega e vê aqueles homens fortes, acha que é aqueles homens. E Deus diz a Samuel, não olha para a aparência, porque eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Escuta, meus irmãos, Deus ele não olha para a estrutura, Deus não olha para o seu corpo, Deus não olha para o jeito do seu rosto, não. Deus lhe olha para o seu coração. Se o seu coração for bom, ali vai ter Deus. Se o seu coração for um coração bom, aquebrantado, bondoso, Deus vai estar ali. Deus não olha para o corpo, nem para a estrutura, nem para a face, mas Deus olha para o coração. E a Bíblia diz que ele vai na casa de Jessé, Samuel, e Jessé coloca todos os irmãos na frente, os irmãos mais velhos de Davi. E Samuel diz, não, não é esse, não é esse. E Deus vai falando no ouvido de Samuel, não é esse que eu quero, não é esse que eu escolhi. E foi. E acabou todos os filhos de Jessé. Só um que não foi, que era Davi, que ele era pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que ele estava lá no pasto, pastoreando. E a Bíblia diz que Samuel pergunta, é esse? São só esses os seus filhos? E Jessé diz, não, tem mais um. Só que ele se encontra no pasto, pastoreando as ovelhas. E Samuel diz, não, vai lá chamar ele, porque eu só saio daqui quando eu ver ele. E a Bíblia diz que foram chamar, e quando Davi se prostra diante da face do profeta, Deus fala no ouvido do profeta, é esse que eu escolhi, é esse o meu servo. Quando o profeta olha nos olhos de Davi, a Bíblia diz que os olhos de Davi brilhavam. E Deus falava no coração do profeta, é esse o meu servo. É esse o homem que eu escolhi para governar Israel. Aleluia. Naquele mesmo momento, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. E Davi, ele ali, Deus foi com Davi. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus, ele não olha a aparência, ele não olha o físico, mas ele olha o coração. Se você tem um coração quebrantado, e eu sei que você tem, porque se você está vendo esse vídeo, é porque nada é por acaso, porque Deus tocou esse vídeo para você. Você tem um coração bom, e Deus vai honrar o seu coração. Assim como Deus honrou o coração de Davi, Deus ele vai honrar. Deus vai te abençoar, só confie, o seu tempo da vitória está chegando. Assim como Deus abençoou Davi, consagrou Davi e fez ele se consagrar na frente dos irmãos, você também vai ser abençoado. E todos vão ver que Deus é com você. Todos vão ver que Deus é com você. Mas busca o Senhor. Continue com esse coração grande que você tem e continue buscando a Deus. Porque é quando você busca a Deus na intimidade, no seu quarto, no lugar sozinho, onde você estiver, é quando você busca a Deus que Deus vai te honrar publicamente. A Bíblia mesmo diz, que Jesus mesmo diz, se você quer falar com Deus, vá no seu quarto, feche sua porta, ajoelhe e ora com seu Pai que está nos céus, para que Ele te honre. Quando você buscar a Deus assim, Ele vai te honrar publicamente. Então confie em Deus, continue buscando a sua palavra, louvando o Senhor, entrando aqui comigo todos os dias, buscando a sua palavra, fazendo a sua voz chegar até os céus, que Deus ele vai te honrar. E a Bíblia diz que depois disso, Deus foi capacitando Davi. Eu vou resumir a história de Davi. Deus foi capacitando Davi, porque a história de Davi
é muito grande. A história é muito cheia de bênçãos e vitórias. Outro momento eu vou colocando outras partes para que Deus abençoe sua vida. Mas eu quero só dar uma resumida, porque a história de Davi é bem grande. Mas a Bíblia vai dizer que Deus foi com Davi desde daquele momento. E Deus foi capacitando, modelando Davi. Davi não foi rei de Israel naquele momento, não. Muito pelo contrário. Também já tinha um rei naquela época. Mas Deus tinha que esperar o momento certo para colocar Davi lá. E a Bíblia diz que Deus foi modelando Davi. Faz ele se tornar um rei, um coração de rei, um homem como um rei. E a Bíblia diz que Deus foi modelando Davi. Davi passou por batalhas, por fases difíceis. Pessoas zombaram de Davi. Até o seu próprio pai achava que Davi não ia conseguir ser nada. Mas Deus foi sempre com Davi. E Davi nunca desistiu do Senhor. Nunca desanimou. Mas sempre seguiu em frente. E a Bíblia diz que um dia, quando Davi estava levando comida aos seus irmãos, ali tinha um filisteu, um gigante, que estava amedrontando todo o pessoal ali de Israel. Amedrontando todo o pessoal ali. E a Bíblia diz que nenhum homem tinha coragem de enfrentar aquele homem gigante. Aquele homem gigante do filisteu, o inimigo de Israel. E aquele homem estava destruindo tudo, estava fazendo todos daquele povo de Israel, o povo de Davi, passar vergonha. Mas quando Davi chega e vê aquele monte de homem e aquela gritaria e ele ofendendo tudo e ofendendo até o Deus, a Bíblia diz que quando Davi vê, ele se fica indignado e diz: quem é esse homem que pode falar contra o Deus de Israel? Quem é esse homem que vem falar alguma coisa contra Deus? E a Bíblia diz que quando o rei vê Davi, pequeno, frágil, mas com um coração grande e valente, o rei pega Davi e fala: se você tiver coragem, se Deus for com você, nenhum homem quer, lute aquele homem, lute aquele gigante. E a Bíblia diz que Davi, com o coração quebrantado, frágil, foi, lutou, derrotou o gigante com uma pedra, acertou. E a Bíblia diz que Davi ganhou a luta. Deus exaltou e abençoou o nome de Davi. Dali por diante, Davi começou a ser um guerreiro. Dali Davi começou a se enturmar nos exércitos e receber treinamento. Mas eu quero dizer que Davi confiou no Senhor. Davi tinha ali na sua vista um problema muito alto. Um homem gigante, forte. E Davi era pequeno, era frágil. Se ele fosse pela estrutura humana, pelos olhos humanos, Davi não ia dar conta. Davi ia ser destruído por aquele homem. Mas Davi foi no nome de nosso Deus, o Deus de Israel. E aquele homem mesmo disse, Davi não disse: você vem contra mim, contra escudo, espada, mas eu vou contra você em favor do nome do Deus de Israel. E a Bíblia diz que Davi derrotou aquele gigante. E o nome de Davi foi para todo lado. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero dizer a você que assim como Davi se fortaleceu, Davi ele passou por uma luta, por uma prova. Davi estava diante de um gigante, mas Davi confiando em Deus, ele passou, ele derrotou aquele gigante. Ele teve um testemunho para contar. Um dos maiores da sua carreira, ele teve um testemunho para contar. Então, assim como Davi, Deus foi com Davi, Deus também ele vai ser com você. Mas você precisa se fortalecer no Senhor, buscar sua presença e seguir em frente e não desanimar, porque na vida a gente vai enfrentar obstáculos. Davi enfrentou obstáculos. Davi foi consagrado a rei. Você mesmo vê, a Bíblia mesmo diz: o Espírito do Senhor foi com Davi e ele foi consagrado a rei. Mesmo assim, Davi não foi direto a sentar no trono. Deus foi capacitando Davi. E às vezes, se você está passando por algum problema, alguma fase difícil, não se apavore, mas confie no Senhor. Pense que isso não é para te matar, nem para te deixar triste. Não, mas para te fortalecer e para que você aprenda algo, para que lá na frente Deus venha te honrar.
e que o nome do Senhor seja glorificado. Assim como Davi passou por aqueles problemas, porque Deus queria fazer ele chegar lá no trono. Deus tinha um obstáculo, tinha obstáculos, mas Deus tinha já um plano para Davi. Deus também tem um plano para você. Não fique triste nem abatido. Se você está vivendo um tempo difícil, confie no Senhor. Ele vai te tirar desse tempo difícil. Assim como tirou Davi, você vai vencer o seu gigante. Mas primeiro confie em Deus. Confie em Deus e coloque Ele na frente de tudo. Porque quando você coloca Deus na frente de tudo, na frente dos problemas, na frente da dificuldade, Deus ele te honra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Assim como lá foi glorificado, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas coloca Deus na sua frente. Que esse problema vai cair por terra. Esse gigante vai cair por terra. Esse gigante, o mesmo que maior que seja, vai cair por terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E a Bíblia diz que Deus foi com Davi. E o tempo passou. E Davi foi rei de Israel. Deus exaltou Davi e Deus também vai exaltar você. Só confie no Senhor e não deixe de buscar a sua presença, porque Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então eu vou orar com você e por você nesse momento. Feche os olhos. Vamos nos fortalecer em Deus. Pedir para que Ele renove nossas forças, para que mesmo nos tempos difíceis de provas, Deus ele venha nos fortalecer e venha fazer a gente aprender também nesses tempos difíceis, para que lá no futuro Ele venha abençoar nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, tempos difíceis vêm, mas para quem busca a Deus todos os dias, isso é só uma prova. Isso é só um momento que Deus está te capacitando, para que lá na frente o melhor de Deus venha acontecer com você. A bênção venha chegar e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Feche teus olhos e ore assim comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nesse momento, entramos em Tua presença, Pai, debaixo dessa poderosa palavra para te pedir. Abençoe seus filhos, Pai, e suas filhas nesse momento. Senhor, renova a fé de cada um, Pai. Cura as enfermidades. Acampe seus anjos, Pai, e proteja a vida de cada um. Senhor, essas pessoas, Pai, que estão passando por provas, por tempos difíceis, dá forças para elas, meu Pai, para que elas venham passar nessas provas, para que elas venham conseguir vencer esses gigantes, Pai, e que o Seu nome seja glorificado. Pai, abençoe elas, Pai, para que elas não venham pensar que isso é para matar elas, ou para fazer elas serem envergonhadas. Muito pelo contrário, que assim como Davi passou por provas, porque o Senhor modelou ele, que elas venham pensar, Pai, que isso é só para Deus modelar elas. E que elas não venham ficar tristes, mas que elas venham ficar felizes. Porque elas estão passando por isso, é porque lá na frente Deus tem uma bênção grandiosa para a vida delas, assim como tinha com Davi. Então, Pai, dá força para elas, meu Pai, que elas venham passar por esses momentos difíceis e que o Teu nome seja glorificado, que elas venham vencer esse gigante, porque não existe, Pai, um gigante maior que seja, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que quebra lança, quebra setas, quebra arco. Não tem gigante maior do que o Senhor, meu Pai. Não tem gigante, meu Pai, que o seu nome seja glorificado. Meu Deus, não tem gigante, meu Pai. Então, Pai, quebra, meu Pai. Faça esse gigante cair por terra. O Senhor é maior. O Senhor é o Deus que quebra lança. Assim como o Senhor derrotou aquele gigante de Davi, Pai, faça que essa pessoa também venha derrotar o gigante dela e que o Teu nome seja glorificado, meu Pai, assim na terra como nos céus. Eu entrego a vida dessa pessoa em Tuas mãos. Também entrego nesse momento o problema, o tempo difícil que ela está passando, também coloco em Tuas mãos. Eu declaro que esse tempo difícil vai passar e ela vai ter um testemunho lindo para contar. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim, eu creio, eu recebo. Ora assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livre do mal, Senhor. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Confie em Deus, viu? Tudo vai dar certo. E a sua vitória é certa e vai chegar. Amém? Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, me ajuda cada vez mais a evangelizar mais o nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado.
Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe e Deus, ele te ama muito, viu? Deus, ele te ama muito. Eu também te amo em Cristo Jesus. Deus abençoe e até a próxima oração, viu? Fique com Deus.